Olá, Clau Tanaka com vocês, tudo bom? Eu fui convidada para palestrar sobre mindset. E aí, apesar de eu já trabalhar com desenvolvimento humano, eu já trabalho com pessoas, eu já trabalho com mindset, eu falei, para fazer uma palestra é legal a gente se aprofundar um pouco mais e trazer um olhar, alguma coisa nossa para aquilo. Então, eu fui rememorar comigo todo o assunto mindset, que vem de uma autora chamada Carol Dweck, desse livro chamado Mindset, a nova psicologia do sucesso, que é um livro que, para quem não leu, eu recomendo que leia, é muito, muito bom. Tem uma passagem desse livro que eu quero citar para vocês, que eu achei muito interessante. Ela é uma parte onde ela mostra desenhos de pessoas, não sei se dá para ver, um desenho antes e um desenho depois, 5 dias depois. Um desenho antes de a pessoa ter contato com qualquer tipo de técnica, qualquer coisa, e 5 dias depois que uma pessoa estabeleceu que qualquer pessoa podia desenhar melhor, mas desenhando com o lado certo do cérebro, porque as pessoas estavam desenhando com o lado errado do cérebro. E isso aqui traz pra gente o seguinte: existem dois tipos de mindset, segundo essa autora, que é o mindset fixo e o mindset de crescimento. Quando a gente fala de mindset fixo, são aquelas pessoas, e às vezes somos nós, tá? Que dizemos para nós mesmos que ai, a vida é difícil, ai, as coisas são assim mesmo, ai, não tem como mudar, ai, eu sou intempestiva mesmo, eu sou assim, eu sou temperamental, eu tenho gênio forte, e elas simplesmente se recusam a se adaptar, a mudar, a ver sob novas perspectivas e novas realidades. E no caso do outro mindset, que é o mindset de crescimento, e isso significa uma mentalidade que cresce, que expande, ela vê valor no esforço. Então ela não se prende a dificuldades. Ela sabe que vão ter dificuldades, ela vai lidar com elas, como qualquer pessoa no planeta, mas ela não fica parada, paralisada e nem dizendo, ai, mas e se eu errar? Nossa, e se eu fracassar? Ela não enxerga dessa forma. Já ouviu falar naquelas pessoas que quando elas estão num determinado momento da vida, ela tenta uma coisa, ela falha, e aí quando você fala para ela, e aí, como foi o negócio? Ela fala, não foi dessa vez ainda. Não foi dessa vez ainda. E outras pessoas, passando por situações parecidas, você pergunta, elas falam assim, ai, não era para ser. Oi? Não era para ser? Ou então, culpam Deus, né? Muito mais fácil. Ai, Deus não quer isso na minha vida. Oi? Deus deu livre-arbítrio para você e ele não quer para sua vida uma coisa que você quer? Então, isso tem total a ver com isso aqui que a gente tem aqui dentro da nossa cachola. O que a gente está trazendo dentro da gente? Eu, durante a minha trajetória, eu vejo que o meu mindset foi de crescimento a maior parte das vezes. Porque durante todas as dificuldades que eu tive, e não foram poucas, eu não enxergava aquilo como ponto final. Era sempre, tipo, sabe, para quem é de São Paulo vai ficar fácil. A estação onde você vai fazer a baldeação, onde você vai trocar de trem, porque você tá na linha norte-sul, você quer ir para a linha leste-oeste, a linha só faz assim, e o que você faz? Você para num determinado ponto, troca de trem e ela vai começar a fazer assim. É simplesmente isso o que acontece dentro da mente das pessoas com mindset de crescimento. Ah, mas então, Clau, existe o mindset fixo e o mindset de crescimento. Só existem dois. Ou eu tô num ou eu tô no outro. Se eu tô no fixo, eu não tenho o que fazer? Tem. Aí a gente volta cá pro livro e vê o seguinte. Eu acredito que eu não desenho bem, porque realmente eu sou um desastre desenhando. Minha filha é um talento e eu sou um desastre. Porém, quando a gente lê esse livro, a gente entende que essa habilidade é uma habilidade que eu posso desenvolver. Não vou virar um Picasso, talvez não vou virar um Salvador Dalí, mas eu sou capaz de desenhar melhor. Mas eu vou me premiar pelo meu esforço e não pelo resultado final do desenho, bonitinho, estruturadinho, tal.
que vai aparecer. Vocês entenderam isso? Aonde o mindset é importante para a nossa vida? Ele não nos paralisa quando a gente trabalha no mindset de crescimento. Muito a nossa família ajudou para que a gente não conseguisse desenvolver isso de uma maneira muito legal. E eu fui enxergando que aquilo não era tão legal. Como eu tinha já um mindset de crescimento, aquilo não me impediu. Mas eu vejo que outras pessoas que conviveram comigo e que foram criadas da mesma forma não tiveram esse resultado tão positivo. Por quê? Porque não enxergou que o esforço era muito mais importante, muito mais divertido do que o resultado. E aí paralisou. E aí deixou de fazer N coisas. Talvez essas pessoas pudessem ter sido humoristas maravilhosos. Talvez essas pessoas pudessem ser desenhistas maravilhosos. Talvez essas pessoas pudessem ser o que elas quisessem. Mas elas se paralisaram, porque elas aprenderam ao longo da vida delas que o esforço não era valorizado, só o resultado. E aonde ela não era muito boa, ela nem tentava, ela nem punha a mão. Porque, peraí, eu vou fracassar. E esse eu vou fracassar é muito negativo pra gente. A gente enxerga as coisas como fracasso e não como aprendizado. O mindset de crescimento enxerga tudo como aprendizado, tudo como uma nova forma de fazer ou não fazer. Tem uma lenda que fala que Thomas Edison, quando ele estava inventando a lâmpada, imagina um cara que do nada não existia lâmpada em lugar nenhum, todo mundo acendia sua vela, seu lampião, e chegou um dia e falou: vou inventar a lâmpada elétrica. De onde surgiu essa ideia maluca do cara? Veio, óbvio, de uma inspiração divina. E quando ele começou a fazer, é óbvio que ia dar muito errado. É óbvio que todas as suas primeiras tentativas não seriam maravilhosas. Não seria pá! Ele tentou muitas vezes. E teve muitas pessoas no entorno dele que falavam assim: Edson, desiste. Não tá dando, ó, já tenta mais de 600 vezes e não tá dando certo. E como a mentalidade dele era de premiar o esforço, ele falava: peraí, nós aprendemos 600 formas de como não fazer. E a gente vai continuar indo para a fórmula de como fazer. Ele não olhava aquilo tudo que ele fez como fracasso. Ele olhava tudo aquilo como um esforço que ele estava fazendo, que merecia ser premiado porque era um esforço válido. Uma pessoa que está ali, continua ali tentando, fazendo, até chegar na maravilha que a gente tem hoje, porque se a gente tem lâmpada na nossa casa, se a gente tem condição de enxergar, ler no escuro, a gente deve a esse cara que não paralisou. Se ele fosse o cara da mentalidade fixa, quando ele errou a primeira, segunda vez que ele virou chacota, e a gente vira chacota, tá? Todas as vezes que a gente tenta, que a gente falha, a gente vira chacota das pessoas. A gente desistir, a gente nunca vai fazer nada. Então, teve uma vez que eu tava gravando na rua, e aí uma pessoa tava comigo e ela falou assim: nossa, você tá tão natural, você vai gravando, você passou por uma pessoa que ficou olhando. Eu falei: eu nem vi a pessoa me olhando. E essa pessoa, de verdade, ela não vai lembrar de mim daqui 5 minutos. Ela pode comentar de mim durante a primeira hora? Talvez. Na segunda hora eu não vou ser importante o suficiente na vida dela para ela ficar comentando. Então é sobre isso. Eu não vou me deter, eu não vou paralisar por causa das opiniões alheias, por causa dos julgamentos alheios, porque isso não me cabe. Cada um vai dar aquilo que tem. Se eu tenho algo a contribuir com você, como agora eu estou compartilhando um pouco desse meu estudo com você, ótimo. Se eu não puder compartilhar alguma coisa, se eu não puder acrescentar na sua vida, eu não faço e ponto. Mas tem pessoas que querem, tem pessoas que vêm no seu vídeo, te criticam, falam mal do teu trabalho, não tem coragem de fazer, mas vão fazer isso. Mas é o que elas têm dentro delas. E eu não posso fazer nada com o que ela tem dentro delas. Eu posso fazer com o que eu tenho dentro de mim. E aí, voltando pro mindset, que eu tô me perdendo. Eu tenho essa mania. Então vamos lá. Voltando pro mindset, tem um trecho aqui
que a autora fala que ela era uma péssima desenhista, e até por isso que chegou nessa parte dos desenhos. E ela falou, eu sou ruim de desenho mesmo, então nem vou tentar nada. Uma PhD, uma mulher genial, super, ultra estudiosa. Mas ela falou assim, nunca vou precisar de desenho na minha vida mesmo, não é importante, dane-se o que eu vou fazer. E chegou um dia que ela estava num jantar de uma pessoa que tinha sobrevivido a um campo de concentração, depois casou com uma enfermeira, lutou junto dos britânicos na Segunda Guerra e tal. E esse cara veio morar nos Estados Unidos e era apaixonado por corujas. E ela foi convidada para esse jantar. Foi lá, jantou com esse cara e de repente, no final do jantar, ele traz um livro onde os convidados deles, todos os convidados dele, sempre desenhavam uma coruja para ele num livro que ele guardava. Você imagina o terror dessa mulher. Ela ficou aterrorizada, porque ela tinha que desenhar e era uma coisa que ela era muito ruim. Talvez uma pessoa com mindset muito fixo ia se paralisar de tal modo que simplesmente não ia conseguir fazer. Porque acredita que o esforço não seria premiado. Por fim, ela desenhou, tá? Do jeito dela. Porque realmente, se o cara quisesse só obras de arte no caderno dele, ele só convidaria desenhistas, ilustradores, artistas para desenhar ali. O que ele fez? Não, todos os meus convidados vão deixar, porque o mais importante para ele naquele livro que ele estava guardando das figuras é a energia que as pessoas estavam colocando ali. Então, a última coisa que eu queria deixar aqui para vocês, para o vídeo não ficar longo. Pense no seu mindset sempre como algo que vem para te ajudar. Sua mentalidade tem que vir para te ajudar. Se ela estiver te atrapalhando, se ela estiver te paralisando, é porque você está no mindset fixo. E existem maneiras de você sair deste mindset para o próximo. Como que eu faço isso, Cláudia, de modo prático? Num vídeo curto, gente, é impossível eu traduzir toda essa grossura de um livro para vocês, dizendo, olha, é assim, assim. Não é assim que funciona. Mas existem formas, existem maneiras de você sair de um lugar e ir para o outro. Eu convido você a fazer parte dessa jornada. Se você realmente tiver interesse de fazer isso junto comigo, me manda uma mensagem, responde aqui nos comentários, que eu vou tentar te ajudar de alguma outra maneira. Eu vou te fazer um convite para a gente fazer uma jornada, talvez, conjuntos, para a gente entender como é que a gente sai de um mindset e vai para o outro, e aí a gente decola a nossa vida sem nos importar com a opinião alheia, sem nos importar até com a nossa opinião sobre fracasso. Nós vamos começar a enxergar o fracasso como uma fase. Sabe aquele videogame que você tá lá, tentando passar de fase e um belo dia você passa de fase? Você não desiste só porque você não conseguiu na primeira. Você continua até aprender um novo caminho para chegar lá. É isso, é enxergar um novo caminho para você chegar lá. É isso que eu tô convidando vocês a fazerem ao mergulhar no autoconhecimento. E se fez sentido para você esse vídeo, me diz aqui nos comentários o que você aprendeu, o que você tá levando de bom desse meu conteúdo para você. É muito importante para mim saber isso. E curte, compartilha, se inscreve no meu canal, que é assim, vocês junto comigo vamos construindo uma comunidade de pessoas que só querem evoluir. Só isso. Até uma próxima. Gratidão.